O Grupo Raízen deve iniciar a safra 2013-2014 nesta primeira quinzena de abril, com a perspectiva de moer até 62 milhões de toneladas. O vice-presidente de Etanol, Açúcar e Bioenergia da Raízen, Pedro Mizutani, fala das perspectivas para a nova temporada e defende um marketing mais pesado para atrair novos consumidores de etanol. Precisa ter uma política clara da inserção do etanol na matriz energética. Se não tiver isso, ninguém vai investir em etanol só por causa do preço, porque o preço varia de acordo com a demanda e oferta de mercado, de acordo com a política que o governo pode estabelecer em relação à gasolina. E hoje tem uma sinalização de que existe uma possibilidade, uma política pública mais clara e que invista a retomada do setor? A gente acredita que sim, mas hoje não existe ainda, a gente não consegue ver isso. Eu acredito que essa política do governo de continuar importando gasolina e vendendo a preços abaixo do mercado internacional seja sustentável. Então eu acredito muito no nosso setor, mais cedo ou mais tarde esses preços serão reajustados, nós vamos colher esses frutos, mas a gente precisa sobreviver até lá. Eu acredito muito nesse futuro. Finalizando, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a safra do Grupo Raízen, quando deve começar efetivamente no Centro-Sul e qual que é a perspectiva para esse ano? A safra deve iniciar agora em começo de abril. Nós devemos ter em torno de 9 a 10% a mais, acompanhando a tendência Centro-Sul. Nós devemos entre 61 a 62 milhões de toneladas de cana. Isso é perspectiva, porque a gente não sabe como é que vão ser as condições climáticas, né? Porque isso é na condição climática normal. Se você tiver um tempo como tivemos no ano passado, de maio e junho, teve uma chuva muito mais intensa que a média histórica, nós teremos problema de capacidade de moagem. Mas a gente deve moer o Centro-Sul em torno de 580 milhões de toneladas de cana. E há uma possibilidade de se bisar a cana, uma vez que a gente parte aí para uma safra que é considerada a maior da história de 500 anos do Brasil? Olha, nós temos em torno de 600 a 610 milhões de toneladas de cana. Nós vamos ter capacidade para moer 610 milhões de toneladas de cana, porque ela não está no mesmo lugar onde você tem capacidade de produção, de moagem, as canas não estão no mesmo local. Então, onde tem mais cana é onde não tem capacidade de moagem. Isso vai se ajustar com o tempo, mas não necessariamente nessa safra. Então, eu acredito que deve ficar em torno de 20 a 30 milhões de cana em pé nessa safra. E essa cannabis pode vir a prejudicar os preços também? Ou seja, esse excesso de produto de matéria-prima pode vir a prejudicar os preços e, de alguma forma, puxar para baixo um pouquinho do preço das commodities, do açúcar e também do etanol? Eu acho que esse preço a menor que a gente pode ter nessa safra será compensado pela produtividade. Um pouco menor, né? Se tiver um preço muito menor, realmente a gente vai ter perdas significativas. Vai depender muito da gente, de a gente vender a ideia do etanol, fazer um marketing do etanol. Só para você ter uma ideia, nós temos uma capacidade de absorção de 400 milhões de litros por mês somente no estado de São Paulo. Que as pessoas não foram tocadas, que as pessoas estão só colocando gasolina. Muitas vezes tem carro flex, mesmo a 70% ele coloca gasolina, porque ele desaprendeu o que é etanol. Então, parte dos produtores tem que participar, vender o nosso produto, fazer um marketing do etanol, assim como nós começamos a fazer em novembro, fizemos até em janeiro, comecinho de janeiro, né? E devemos retornar agora o marketing do etanol a partir de maio. E o aumento da mistura agora em maio, a partir de maio, para 25%, fez com que o Grupo Raízen pudesse investir mais na produção de anidro em detrimento do hidratado ou não? Basicamente ela acompanhou, acho que a história do Centro-Sul como todo mundo investiu mais em anidro, porque a gente acredita que o anidro ele tem maior valor agregado, tem capacidade de exportação, né? E os grupos que tiveram recursos ou crédito suficiente investirem mais em capacidade de anidro, assim como a Raízen fez durante a safra de 2012-2013.